Política em Off começando agora. Eu e meu amigo aqui, jornalista e consultor de marketing político Jefferson Rodrigues, direto de Juiz de Fora. Está estabelecida aí a conexão Recife-Juiz de Fora. A gente chega aqui no seu YouTube para falar sobre o cenário atual e como se desenham os próximos meses aí para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que deve acontecer aí nos próximos meses em relação à corrida eleitoral. Lula hoje é consolidado como candidato à reeleição, já anunciou o Geraldo Alckmin como o candidato a vice-presidente, e temos aí um cenário de pelo menos 4 candidatos da direita do outro lado. A gente vai falar sobre isso hoje aqui. Jefferson, muito bem-vindo. E vamos lá, né? Debater aí quais são os caminhos do presidente Lula nesse ano eleitoral, nesses praticamente 6 meses aí que faltam para a eleição de outubro, né? Cenário desafiador, né? A gente tinha até ao longo de 2025 nós tínhamos ali uma certa visão de que seria uma eleição disputada, mas o Lula tinha um certo conforto, até pela indefinição de nomes, não se tinha muito adversários bem definidos. 2026 entra com o nome do Flávio Bolsonaro consolidado do outro lado, até então, né? E também com uma ascensão muito rápida dele nas pesquisas. Jefferson, só te interrompendo para que você possa continuar até com esse ponto também, nunca colou, né, a história de que Lula estaria preparando um sucessor e não disputaria as eleições esse ano. Isso foi algo que surgiu lá atrás, mas nunca ganhou força. Eu acho que era histórias para boi dormir, né? Você soltava ali para animar a internet, mas nunca colou. Eu acho que desde que ele toma posse, quem minimamente acompanha muito do jogo político, dos bastidores políticos, e até mesmo da figura dele, eu acho que já sabia, né? Não tem essa. Vai ser ele de novo. Nada impedindo vai ser ele de novo, né? Então, esse cenário confortável que aparentemente ele tinha agora está nebuloso. Tem pesquisas, você vai trazer alguns pontos aí para a gente que apontam cenários de empate técnico. Tem pesquisas que apontam o Flávio ligeiramente na frente no segundo turno, ainda dentro do empate técnico, mas é um cenário desafiador. Eu acho que é impossível nós dizermos aqui, não, está tudo tranquilo, é uma eleição. Não. Nós vamos ter aí uma eleição, uma tentativa de reeleição, que é um referendo do governo. Então, ele vai passar pelo crivo, meu governo é aprovado ou não. Ele vai enfrentar adversários ali, independente de uma polarização, você mesmo colocou, tem muitos nomes para bater, nomes que sabem se comunicar bem nas redes sociais. Então, assim, nós temos um caminho até a eleição para o presidente Lula de muito desafio e que não permite erros. Verdade, o erro, principalmente na comunicação, né, que foi uma área que, convenhamos, foi sofrida aí para o governo nos últimos anos e que precisa encontrar agora um norte que evite justamente a fragilização da forma como o presidente se comunica com as pessoas. Eu tava comentando com uma pessoa recentemente do tamanho da divulgação que foi feita pelo governo federal em relação ao lançamento de um novo jato, né, que o Brasil lançou agora. E que bacana, tecnologia, o Brasil avançando numa área específica, mas que o governo, foi minha pontuação, né, que o governo precisa estar atento, principalmente às pautas que conversam melhor com o eleitor nesse ano eleitoral. Talvez o lançamento de um jato não seja algo tão importante assim para a população,
entendeu? Mas eu acho que um dos grandes pontos aí a serem tratados com cuidado pela comunicação do governo e do próprio Lula é a escolha de pautas prioritárias nesses poucos meses que a gente tem daqui para as eleições, né? E de que forma as coisas vão ser passadas. A gente tem pouco tempo, por exemplo, para reverter uma crise do próprio Pix que aconteceu recentemente. Acontecendo uma crise daquela, talvez não tenha-se mais tempo hábil para tentar reverter, né? Então, são pontos de cuidado aí na comunicação que o governo vai precisar ter, que o próprio Lula vai precisar ter também. Mas vamos para analisar os cenários, Jefferson. A gente tem hoje o Lula vencendo aí, dentro da margem de erro, o Flávio num primeiro turno. Quando vai para o segundo turno, a mesma pesquisa diz que o Flávio ganha, também dentro da margem de erro. Então, está tudo muito empatado. Ao mesmo tempo, quando a gente olha, essa pesquisa foi antes até do lançamento oficial do Caiado como pré-candidato à presidência da República. Quando a gente olha então para o cenário, a gente vê um Lula ali meio que isolado como um candidato progressista da esquerda, do PT, contra pelo menos 4 pré-candidatos da direita. E a gente tem o Flávio, a gente tem o Caiado, a gente tem o Zema, a gente tem o Renan do MBL. Então, será que esse cenário não é favorável para o Lula nesse momento? Porque, embora o Flávio hoje se destaque entre esses pré-candidatos da direita, mas a tendência é que, à medida que a campanha avance, esses candidatos ganhem espaço e aí comece a fragmentar esse voto da direita. E será que esse cenário que está se desenhando não é o ideal para o presidente Lula tentar a sua reeleição de uma forma um pouco menos dramática, fragmentando esse voto da direita? Pode ser. Mas aí o ponto é, se à medida que a campanha, a pré-campanha também avançar, se a gente vai ter de fato uma fragmentação. Ou se lá no finalzinho, em meados de setembro, a gente cair no chamado voto útil. Espera aí, vamos todo mundo para esse aqui, porque... Então, assim, acho que não dá para contar muito com esses cenários. Eu acho que você tem que contar com uma estratégia, um planejamento ali, porque existe uma parcela da população que ela vai votar em qualquer um para impedir o Lula de ser reeleito. E vice-versa, vai votar em qualquer um para impedir o Flávio de ganhar. Uhum. Então, assim, a gente chega numa reta final, eleitores que estão ali simpáticos e aderindo ao Caiado, ao Zema, ao Renan. Pô, mas assim, a pesquisa está dizendo que eu não consigo, sabe aquele raciocínio? Então vamos votar no Flávio, que é o Flávio que está... E aí você tem aquela migração massiva de votos. Isso é muito comum aqui no Brasil. Então, eu ficaria com o pé atrás nisso. E os próprios candidatos podem não decolar, né, Jefferson, também. A gente está falando tem aí isso. De uma polarização que já invade o Brasil aí há muitos anos e que se coloca muito, até no imaginário das pessoas, é Lula contra Bolsonaro. Hoje é o filho do Jair Bolsonaro, né, o Flávio. O sobrenome é que pega, né? Exato. E talvez as outras vias aí da direita não decolem. É também uma possibilidade. Realmente, como você falou, não dá para contar com essas vias, elas precisam, né, fazer um dever de casa ali para, sei lá, daqui a uns 3 meses a gente sentar novamente e falar assim, opa, o cenário mudou, deu fôlego ali, deu tração. Hoje, nesse momento, a gente ainda está com dúvidas, né? Sim. E aí, vamos só fazer um ponto com 4 anos atrás, que a gente tinha um presidente, Jair Bolsonaro, concorrendo à reeleição, Lula tentando tirar ele do poder. Naquele cenário, com muito desgaste que a gente teve da imagem do Bolsonaro, pandemia fez um grande
um grande desgaste ali. E quando a gente chega na etapa final do segundo turno, nós temos uma eleição decidida no aperto. Isso. Caminha-se para esse mesmo cenário, aparentemente. E então a gente inverte, novamente, um presidente que está no mandato. O Lula não sofreu nem de perto os desgastes que Bolsonaro sofreu, mas ele está sofrendo outros tipos de desgaste. Sim. Desgaste por memória, que as pessoas esperavam que esse mandato seria uma volta a 2003, né? Impossível, nós estamos em outra realidade, mas existe isso. Promessas feitas que não foram cumpridas e que a oposição sabe utilizar. Eu colocaria um desgaste etário. O Lula disputa eleições presidenciais desde 1989. Gente, olha, ele está ali protagonizando. Não tem como, há um desgaste natural. Sim. E, para fechar o raciocínio, você já colocou assim, muitos erros de comunicação. Não consegue se comunicar bem com a população, não consegue chegar no celular da população muito bem. Então, acho que esse é um calcanhar de Aquiles, que precisa ser pensado. E eu fecho o meu raciocínio dizendo que, com toda a sua experiência, o Lula tem muita experiência que faz com que ele improvise. Uhum. Discursos ele pega e sai falando, e vai falando o que dá na cabeça. Isso era muito tranquilo lá em 94, lá em 98. Na era da rede social, com cortes rápidos, isso é devastador às vezes. Então, a comunicação também. São pontos aí de atenção. Certamente. E aí, vamos por outro viés agora, entender outro viés do atual momento do presidente Lula. A gente acabou de ter a confirmação, né, do Geraldo Alckmin como o candidato a vice. Então, continua a mesmíssima chapa. Lula e Alckmin disputando a eleição. Isso depois de tentativas aí de interlocução, de um jogo político para atrair o Centrão para a chapa. O Lula queria o MDB. Exato, o MDB. Na vice, né? Se falou... Cheguei a ler. Eu acho que você ia falar a mesma coisa que eu. Cheguei a ver. Eu cheguei a ver, inclusive, em relação ao PSD, o Kassab talvez incorporar ali também a chapa, ser um vice para o Lula. Não, o meu eu ia trazer do MDB, o governador Helder Barbalho do Pará. Sim, do Pará. Ali. Enfim, só que o MDB não embarcaria. Se embarcasse, embarcariam alguns MDBs. Eu acho que de alguns estados norte e nordeste que são ainda mais fiéis, mas boa parte do MDB no resto do país não embarcaria, né? Então, acertada, na minha visão, a manutenção dessa chapa. Mas não te parece, Jefferson, uma derrota para o governo, essa tentativa de se atrair o Centrão para a chapa e não conseguir aí se manter em Alckmin? Por mais que o Alckmin seja bem avaliado ali como vice-presidente, tenha tido uma participação assim, muito importante nas eleições passadas, principalmente ali em São Paulo, onde Lula perdeu, mas que poderia ter uma derrota muito maior em São Paulo, se não fosse a presença do Alckmin na chapa. Mas essa manutenção não pode também significar uma derrota para o governo, de tentar aliar as forças aí com o Centrão? Você toca em dois pontos que eu acho que os dois coexistem. Não dá para a gente anular, os dois fazem sentido. A manutenção do Alckmin, eu acho que ele é uma figura muito estratégica, ele acena para uma parcela do eleitorado que não é Lula, Sim. Que não morre de amores pelo Lula, mas que tampouco morre de amores pelo Flávio. Mas que na hora da decisão, naquela hora que você ok, eu preciso digitar um número e essa parcela da população não cogita anular o voto, o Alckmin é um ativo importante. Então, eu vejo ele como uma figura que acena e dialoga muito com o eleitor de centro. Uhum.
Então aquele eleitor fala assim, eu não quero o Lula, mas ok, tem um Alckmin ali, e o trabalho dele na vice-presidência foi muito importante. Acho que ele desempenhou um papel até, inclusive, de muito destaque ao longo desses anos de mandato. Por outro lado, você está sentado na cadeira, você está com o orçamento, né, o parte do orçamento, agora o presidente não tem tanto controle assim, né? O Congresso sequestrou o orçamento, como dizem, mas enfim, você tem toda essa estrutura e você não consegue. É uma derrota. A gente não pode esconder isso. Nesse ponto, eu acho que os dois pontos eles têm parcelas de verdade. Porque o que a gente está vendo, me corrija aí, é que nós vamos para uma chapa de reeleição PT-PSB e aquele grupo ali, o PSOL, a Rede, o PV, que não são partidos de grandes bancadas. Sim. E não tem mais... A gente não tem um sabor centrão aí dando as caras no... Então, assim, você não conseguiu converter 4 anos de mandato e 3 anos meio de mandato em apoio, né? A unidade, né, com esse eleitorado, com esses partidos, né, mais de centro mesmo, realmente foi uma tentativa que a gente viu acontecer a tentativa ao longo de todos esses anos. Então foram várias tentativas, vários movimentos nesse sentido, mas que no final a gente termina com a chapa PSB, PT, PSB, novamente sendo se colocando como principal uma chapa que dialoga à primeira vista muito mais com eleitores de esquerda, né? Quanto você acha que a gente tem de prejuízo no desempenho ali na hora de avaliação do eleitor, essa pureza da chapa? Ou às vezes nem de prejuízo, de vantagem? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que por conta até da polarização, né, a gente pode ter sim algum tipo de prejuízo para a chapa que está sendo posta. Principalmente por isso poder se tornar, né, munição para quem está do outro lado. Então, a tentativa de se isolar na esquerda a chapa Lula e Alckmin pode ficar mais fácil para quem está do outro lado, para um Flávio da vida que dialoga muito mais com a extrema-direita. Então, é um ponto de narrativa que pode ser explorado por quem está pelos adversários, nesse sentido, de isolar a chapa que tá posta, que vai se repetir, como uma chapa que tem, principalmente nas questões de costume ideológicos, que tem esse viés de esquerda muito mais ativo e por conta disso não conseguiu aglutinar ali apoios do centro. Então eu vejo muito mais como uma questão de possibilidade de narrativa. Eu acho que, assim, amarrando, então, a gente vai ter muitas campanhas. Embora, às vezes, se pense uma só, mas a gente vai ter muitas campanhas. Existem perfis muito diferentes de eleitores que vai ser preciso se conectar nessa... Mostrar ok, precisamos de mais 4 anos. Então, quais vão ser essas linhas narrativas é algo que eu confesso que eu quero muito ver. Quais vão ser os pontos? Como é que você vai... Porque nós temos uma juventude, e aí tudo que eu vou colocar aqui, eu estou tirando o militante. Eu estou pensando de forma no eleitor genérico. Uma juventude que não está satisfeita, a gente já conversou sobre isso em outros programas, que está aderindo muito ao discurso do Renan. A gente tem um público mais conservador ali, de costumes, e que às vezes não é apaixonado também pelo Flávio, mas que como é que é aquele público conservador, que ele não é de direita, ele é conservador. Exato. Mas ele vota na esquerda.
só que hoje ele está afastado do governo. Sim. Então, assim, nós temos um público evangélico, se a gente for entrar no lado religioso, nós temos diferenças de percepção entre Sul, Nordeste, Norte. É muitas campanhas, são muitas narrativas que nós vamos precisar colocar na rua. E aí, a minha curiosidade está em como que o governo, como que a campanha de Lula vai pedir mais 4 anos, falando com todos esses públicos, sem ter uma agenda para mostrar. Ponto. O meu resumo vai ficar nisso. A gente não tem uma grande agenda do que foram esses 4 anos para ser defendida. E vou encerrar pegando carona nesse ponto que você coloca assim. Há 4 anos a tônica foi: precisamos defender a democracia está em risco. Esse discurso, por mais que se force, não tem como ele ser repetido agora. Ele não vai fazer efeito. Então, e aí? Exatamente. E aí você vê que o próprio Alckmin, né, que foi confirmado, ele já está colocando aqui a defesa de que a comparação, né, entre Lula e Bolsonaro é uma estratégia de campanha para os dois. Então vai se repetir aquela questão: quem defende ditadura não deveria ser nem candidato. É um ponto, como você falou, Jefferson, que soa como uma repetição, né, que a gente vem ouvindo, e que, ao meu ver, se torna perigoso para essa chapa Lula-Alckmin, que teve seus desgastes ao longo dos últimos anos, e que vai precisar, como você falou, dialogar com a juventude, vai precisar dialogar com os evangélicos, vai precisar fazer até correções de pontos que foram praticados ao longo desse período, como a confusão toda que aconteceu no Carnaval relacionada aos conservadores. Então, assim, o que eu vejo é que o que vem se desenhando é que realmente há uma tendência de se repetir o que foi feito no passado, se repetir modus operandi de campanhas anteriores, de movimentos anteriores, que podem resultar no mais do mesmo, mas o mais do mesmo que não é o que a esquerda brasileira quer que aconteça, que é justamente aquilo que todo mundo fala, né? O Bolsonaro ressuscitou o Lula voltou, o Lula, por sua vez, ressuscita o bolsonarismo, a gente tem um Flávio chegando aí, e aí, quem sabe, esse comportamento repetitivo da esquerda em relação à campanha eleitoral, ao modus operandi da campanha eleitoral, possa estar aí sendo tudo o que o Flávio Bolsonaro quer ou precisa para garantir aí um bom desempenho, vamos colocar aqui sim, para não cravar a vitória, um bom desempenho nas eleições. Um ponto que merece muita atenção, merece muita reflexão por parte de militância, de dirigentes de partido, por parte de estrategistas eleitorais e por parte do próprio Lula, que é o cabeça disso tudo. A esquerda precisa se reinventar, o campo progressista precisa se reinventar, enquanto a gente vê uma direita, mesmo que não seja uma mesma linha, se reinventando, mas a gente vê, por exemplo, como a gente já discutiu aqui, um Renan surgindo na direita que tem sua forma de trabalho diferente de outras vertentes da direita. A mesma coisa a gente não vê acontecer com a esquerda, e aí a gente precisa ver o que é que dirigentes partidários, lideranças, militância, que o próprio Lula pensa disso e o que é que a gente pode ver acontecer ao longo desses próximos meses até as eleições. A gente está
Existe um vácuo de lideranças na esquerda, novas lideranças e novos nomes sendo testados nas urnas. Às vezes não é para ganhar, às vezes é para se apresentar. Existe esse vácuo, e existe uma grande dependência do PT e da esquerda da figura do Lula, que vai para sua última eleição. Sim. Então, como é que se desenha os próximos daqui a 4 anos? Você vai ter talvez um grande racha, você vai ter um cenário perdido, como aconteceu com o PSDB. A gente não dá para prever, mas eu acho que é necessário, e aí a direita, ela testa, ela joga nomes, ela tem leques de opções ali, as várias direitas, mas você tem nomes, do mais radical até o mais próximo do centro, mas você tem gente nova surgindo, aparecendo, sendo testada nas eleições, ganhando eleições, então esse é um desafio. É um desafio de sobrevivência para o futuro. Porque senão você vai ter que começar a montar liderança quando você já tiver perdido. Então, e aí, acho que isso traz também um desafio para o cenário eleitoral desse ano. Total. Você vai com muitos rostos já cansados para as urnas, para te defender. E cansados no sentido de que eu não estou aqui sendo etarista, não é criticar a questão etária, é colocar que são pessoas que já têm muitos anos, muitos mandatos pelas costas, passando ali, e que o eleitor se cansa. O eleitor tem aquele negócio de, mas esse aí está na hora de aposentar. Acontece. Sim. Então falta esse sangue novo. Em todas as áreas, né? Todas as áreas, isso é normal. A gente sempre fala, um deputado de 7 mandatos ganhar o 8º é um sacrifício, às vezes. Futebol, a gente tá falando do Neymar agora, que o Neymar precisa se aposentar, então... Então, esse é um ponto. E comparar com o Bolsonaro, comparar esse governo com o governo anterior, para mim é uma estratégia extremamente... Porque o candidato é o Flávio. O Flávio, ele está construindo uma imagem um pouquinho descolada do pai. Sim, tem esse ponto. O Flávio, ele se apresenta como um Bolsonaro 2.0, um Bolsonaro light, o bolsonarinho paz e amor, né? Que dança, que faz aquelas danças de bonecão de posto. Então, assim, não dá, comparação não vai caber. Então, assim, vamos aguardar qual vai ser, de fato, a estratégia que eles vão pôr na rua, mas o resumo que eu faço hoje, nesse momento que a gente está tendo esse papo aqui, que a gente ainda vai conversar mais vezes sobre o cenário, existe aí um desafio muito grande numa disputa muito apertada. Não existe conforto para o governo hoje. Essa reeleição, para ela ser conquistada, ela vai ser no suor e de novo. Não pode ter erro. Não que o outro lado, que o Flávio também não possa errar, a gente pode falar depois um pouquinho de alguns erros e de alguns pontos de atenção do Flávio, mas hoje aqui o cenário não está confortável mesmo para o governo e a gente vai ter aí próximos meses muito desafiadores. Total, Jefferson. Vamos ver o que acontece. Inclusive, mudanças, né? Porque vou deixar só esse ponto aqui para a gente finalizar. A gente está falando muito nas definições que estão sendo feitas agora em relação à eleição, mas lembrando que as definições elas podem ser feitas até julho. Então, muita coisa mesmo, né? Exatamente. Muita coisa que está sendo desenhado agora, pontuado agora como certeza, pode mudar. Inclusive o vice do Lula. Mas deixa essa conjectura mais para frente. Quando outros sinais aparecerem, a gente vai estar debatendo, discutindo isso também. As negociações elas vão continuar acontecendo, martelo batido, julho ali, convenções partidárias, aí nós temos martelo batido. Então, por enquanto, cenários, né? Exatamente. Mas Jefferson, seguimos. Vamos lá, vamos seguir e a gente retorna a qualquer momento, tá, gente? Com novas informações, novos debates, novas análises sobre esse cenário tão diversificado, né, da política brasileira. Não esquece, tá, de se inscrever no canal, de deixar aqui o teu like, de deixar o teu comentário sobre o assunto e a gente espera no próximo Política em Off. Valeu, Jefferson. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até mais.